É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula, porque o texto de apoio desta pré-aula não repete única e exclusivamente a revista. É um outro texto que serve para complementar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Além deste texto, que fica disponibilizado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, também o irmão tem acesso a outros 4 textos desta mesma lição que são publicados ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós postamos links de dezenas de textos de apoio, slides e videoaulas, não só desta lição, mas de lição de outras faixas etárias do currículo da CPAD e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também disponibilizamos breves comentários em áudio dos textos sugeridos para as leituras diárias. Nós temos visto que poucas pessoas têm acessado esses comentários em áudio. São breves comentários que servem não só para um momento devocional, mas também para agregar informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento é gratuito e o irmão posta ali a pergunta. Nós não estamos respondendo perguntas aqui no canal do YouTube, tendo em vista uma necessidade de logística para nós nos concentrarmos num único meio de responder as perguntas. E se ainda tiver alguma dúvida, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a transmitir, a acompanhar a transmissão ao vivo, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical. E ali, interativamente, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. E se estiver aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, o irmão é nosso convidado para estar conosco. A entrada é franqueada a todos os que querem estudar a palavra de Deus. Mas tudo isso, irmãos, é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, ela apenas se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, comparece à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor, como ensina o pastor Antônio Gilberto. Neste terceiro trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema adoração, santidade e serviço ao Senhor. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Estamos estudando o livro de Levítico e já estamos no terceiro e último bloco desse trimestre, onde vemos aplicações dos ensinos, dos mandamentos de Levítico à vida cristã, mais propriamente. E hoje, na lição de número 8, estaremos estudando a sobriedade na obra de Deus. A sobriedade na obra de Deus. E isto está baseado, todo este estudo de hoje, está baseado numa determinação divina a Arão. Aliás, é a única vez em que Deus fala unicamente a Arão neste livro de Levítico. Os irmãos lembram que o livro de Levítico começa com um chamado de Deus a Moisés, né? Tanto que, em hebraico, o nome do livro é Vaikra, que quer dizer e chamou.
Diz o texto lá em Levítico 1:1, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, são determinações divinas. Todos os mandamentos, e o livro de Levítico é chamado pelos rabinos judeus do livro repleto de leis, é um livro praticamente legislativo, com pequenas passagens narrativas. Todas estas leis foram dadas por Deus, a mostrar que o culto a Deus, ele é determinado por Deus. Não podemos cultuar a Deus da nossa maneira, do nosso jeito. O culto a Deus é o reconhecimento da soberania de Deus. É isso que quer dizer adoração. E se a adoração é o reconhecimento da soberania de Deus, então Deus é quem manda, Ele é o Senhor, e nós somos servos, nós simplesmente obedecemos. Mas de todas estas falas de Deus, somente uma fala é direta e exclusiva a Arão. Deus fala com Arão e Moisés, Deus fala com Moisés, Deus fala com sacerdotes, mas com Arão ele só fala uma vez. E esta vez é o texto que é a base da nossa lição de hoje. Está lá em Levítico, capítulo 10, versículo 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações, e para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Então, Levítico 10, de 8 a 11. É a única fala exclusiva de Deus para Arão. E aqui há uma ordem de Deus. Arão e seus filhos, portanto, os sacerdotes, tinham de se abster do consumo de bebida alcoólica quando entrassem na tenda da congregação. Ou seja, quando estivessem oficiando, exercendo o ofício sacerdotal. Por conta disso, o nosso comentarista, que é o pastor Claudionor Correia de Andrade, consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ele comenta isso. Há muitos que acham que Nadab e Abiú, além de terem levado fogo estranho para o altar de incenso, como nós vimos na lição passada, também deveriam estar embriagados ou ter tomado vinho antes de oficiar. Por isso que teriam morrido. E por isso Deus, assim que ocorre o episódio de Nadab e Abiú, determina a Arão e a seus filhos que se abstivessem do uso de bebida alcoólica enquanto no exercício do ofício sacerdotal. Esta determinação de Deus a Arão para que os sacerdotes se abstivessem do consumo do vinho e da bebida alcoólica, do consumo de bebida alcoólica, é, na verdade, a terceira passagem na Bíblia onde nós vemos as Escrituras demonstrando a impropriedade e a inadequação do consumo de bebidas alcoólicas. A primeira menção da Bíblia a respeito da ingestão de álcool nós encontramos em Gênesis, capítulo 9, versículo 20. Gênesis, capítulo 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra
e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Essa é a primeira passagem onde se fala a respeito da ingestão de bebida alcoólica. E não poderia isto acontecer antes. Na verdade, Noé havia começado a lavrar a terra neste seu trabalho, nesta sua missão de repovoamento da terra depois do dilúvio. E com o dilúvio houve uma alteração climática na terra. Passou a haver as estações do ano. Não é? É o que a gente vê lá em Gênesis capítulo 8. Versículo 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. A temperatura da terra antes do dilúvio, ela era a mesma. A Bíblia diz que não chovia sobre a terra, havia um vapor que se transformava em orvalho e regava a terra diariamente. A temperatura era amena, era estável. Isto porque a Bíblia diz que havia águas sobre a expansão dos céus. E o dilúvio, muito provavelmente, foi a condensação desta camada de vapor d'água que impedia as alterações de temperatura e controlava a radiação solar, e esse vapor condensou, caiu sobre a Terra, e aí então começamos a ter as estações do ano. Noé não sabia disso. Ele começou a lavrar a terra, como sempre era lavrado, plantou vinha, colheu o vinho, estocou o vinho, só que agora, com a nova alteração climática, com o novo clima da terra, o vinho fermentou. Antes ele não fermentava, mas agora ele fermentou, por causa da alteração de temperatura, da radiação solar alterada. Houve o fermentar do vinho. E nós nos lembramos do que nós já falamos aqui outro dia, em outra lição, a respeito do simbolismo do fermento. O fermento representa corrupção, degeneração, alteração de essência. Tanto que não se podia oferecer a Deus fermento. Levítico 2:11. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então nós temos aqui o vinho alterado, corrompido por causa do fermento. E, recentemente, num estudo aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede, o pastor Paulo Leocádio, presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Estado de Minas Gerais, fez uma observação muito apropriada, que sempre que há uma plantação depois de uma enchente, a plantação, ela torna-se mais vigorosa e
A uva, depois do dilúvio, que foi a maior enchente de todos os tempos, também tinha uma quantidade de açúcar muito forte, o que faz com que a fermentação gere um vinho com muito teor alcoólico, que simplesmente Noé não sabia. E Noé bebeu, como bebia antes, só que agora a bebida estava fermentada e ele acabou se embriagando. E essa embriaguez de Noé, embora acidental, porque ele não tinha conhecimento que poderia ficar bêbado, trouxe enormes problemas para Noé. Vejam bem, irmãos, que quando ele se embebedou, ele perdeu a razão, despiu suas roupas e saiu nu. Isso mostra que o álcool, ele gera a insensatez. A embriaguez, ela gera a insensatez. A pessoa perde a noção do razoável, perde o equilíbrio. E aí vem, logo, nós aqui já falamos o que significa sobriedade. A palavra sóbrio, que é o título da nossa lição, a palavra sóbrio, ela é uma palavra latina que quer dizer não embriagado. Aliás, no grego, uma das palavras para sóbrio é nefo, que quer dizer não vinho. Abster-se de vinho. É a palavra, por exemplo, que nós encontramos, até porque a palavra sóbrio só se encontra em o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós não temos a palavra sóbrio. Então não existe uma palavra hebraica para sóbrio. Mas no grego nós temos algumas palavras, né, em o Novo Testamento que significam sóbrio. Uma destas palavras é nefo, que nós encontramos em algumas passagens bíblicas, como por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E no versículo 8 desse mesmo capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, diz, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então vejam bem, amados irmãos, que abster-se de vinho, não estar embriagado, é o que significa sóbrio. Então quando se fala em sobriedade na obra de Deus, se está falando de sensatez, de equilíbrio, de moderação, de um agir racional, consciente. Foi exatamente o que Noé não teve ao se embriagar. Ele se despiu, ele perdeu a razão, o senso, o sentido. Então a embriaguez ela gera a insensatez, o descontrole, a falta de refreio. E a palavra sóbrio, uma das palavras sóbrios, e no grego, é sofroneo, que nós encontramos em 1 de Pedro 4 e 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Esse sofronel aqui significa ser refreado, seguro na mente, controlado. Foi exatamente o que Noé não foi. Ele se despiu.
Ele perdeu a sensatez, perdeu o controle. E aí aconteceu a segunda coisa. Seu filho mais novo, Cão, viu aquela cena. E em razão das atitudes de Noé, imagine uma pessoa bêbada que tira a roupa, ele perdeu completamente o bom senso. E o que fez Cão? Cão imediatamente foi contar o episódio para os seus irmãos Sem e Jafé. Cão desonrou o seu pai. Um dos mandamentos é honrar o teu pai e a tua mãe. Honrar é obedecer, mas é também ter respeito e também é ajudar. Noé, na sua insensatez, ele perdeu o respeito do seu filho. Ele perdeu a consideração, a reverência. E a embriaguez trouxe a desonra. É a segunda coisa que nós verificamos. Cão foi contar o episódio a seus irmãos Sem e Jafé. Cão desconsiderou a autoridade de Noé. Noé era o dono do mundo. Era o governante do mundo. Era o pai da única família que existia sobre a face da terra. Era um homem de Deus. Era um homem que havia achado graça aos olhos do Senhor. Havia poupado a sua família. Mas Cão não levou em conta esta posição de Noé. Porque Noé, pelo uso do álcool, pela embriaguez, perdeu a honra, perdeu o respeito, perdeu a consideração do seu filho. Sem e Jafé honraram o seu pai. Eles não olharam a nudez do seu pai, trouxeram uma capa e, andando de costas, cobriram ao seu pai, respeitaram o seu pai. Quando Noé despertou do vinho, e aí nós temos a terceira característica que a embriaguez traz. A embriaguez faz a pessoa perder a vigilância. Ela perde o contato com a realidade. Ela entra num sono. É por isso que esses dois textos que nós falamos de sobriedade vinculam a sobriedade com a vigilância. Quem está sóbrio é vigilante, é desperto. E há uma necessidade na vida espiritual de estarmos vigilantes. Jesus manda que nós vigiemos. Pedro, acabamos de ler aqui, diz que nós devemos, por estar próximo ao fim de todas as coisas, vigiar. A embriaguez impede a vigilância. Noé estava num torpor. Noé caiu num profundo sono. E só depois ele despertou. A embriaguez nos faz cair no sono. E isto é muito ruim. Porque o sono, espiritualmente falando, é perigosíssimo. O sono é próximo à morte, similar à morte. Olha o que diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A embriaguez faz a pessoa dormir, faz a pessoa agir como uma pessoa nécia, ignorante, tola.
que na Bíblia significa pessoa perdida. E quando Noé desperta do sono e sabe o que aconteceu, lhe contam o que havia acontecido, ele amaldiçoa o seu neto Canaã, que era o filho de Cão. E por que Noé ele amaldiçoa Canaã? Há muita discussão a este respeito, mas uma linha de interpretação é de que Cão quis prevalecer diante da situação de Noé, sendo ele o mais jovem dos filhos, para poder se sobressair na família. E ao amaldiçoar Canaã, Noé deixa bem claro que ao invés de ele se sobressair e liderar a família, Cão iria ser servo dos outros irmãos. E aí nós temos a quarta circunstância deixada pela embriaguez na casa de Noé. É o dissenso familiar. A partir dali, uma família que tinha sido abençoada por Deus, o capítulo 9 de Gênesis começa com Deus abençoando Noé e a sua família. Agora, o capítulo 9 vai terminando com Noé amaldiçoando Canaã. Noé amaldiçoando a descendência de Cão. Há um dissenso familiar e a maldição chega em casa, chega a casa. A embriaguez traz maldição para o lar. Substitui a bênção de Deus pela maldição humana. Então, a primeira menção da Bíblia ao vinho, à bebida alcoólica, é profundamente repreendedora. A embriaguez, o uso da bebida alcoólica, trouxe uma tragédia. A segunda menção que a Bíblia fala do álcool é ainda no livro do Gênesis, no capítulo 19, os versículos 33 a 35. Aliás, vamos ler do 31 em diante. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita, e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. Ló foi embriagado pelas suas filhas, que com ele cometeram incesto. E assim a descendência de Ló deu origem a dois povos, aos amonitas e aos moabitas. A embriaguez trazendo insensatez, porque as filhas de Ló, que eram virgens, que tinham uma vida moral irrepreensível, e olha que uma cidade como Sodoma, se manter virgem e se manter dentro de uma moral sexual é algo excelente, demonstra a justiça de Ló
e a educação que Ló deu às suas filhas, de acordo com os ensinos que ele tinha aprendido com Abraão. Mas agora, elas, no desespero para ter filhos, para manter a descendência, quebram com toda esta moral, mas para isso se valem da bebida alcoólica. Sem a bebida alcoólica, jamais isso seria feito. Ló estava na insensatez, na desonra. Houve uma desonra. Aí, as relações incestuosas representam uma desonra, tanto do pai para com as filhas, das filhas para com o pai. Há também aqui o torpor. Veja bem que Ló não percebeu nem que manteve os relacionamentos sexuais com elas devido ao efeito do álcool. E, por fim, o dissenso familiar, porque amonitas e moabitas nunca conviveram. Mais uma vez, a embriaguez associada à desaprovação divina. A terceira menção que se faz da bebida alcoólica é essa que é objeto do nosso estudo hoje. Os sacerdotes não podiam consumir nem vinho nem bebida forte quando estivessem no exercício da função sacerdotal. Veja bem que não se trata de se embriagar. Eles nem sequer poderiam consumir vinho ou bebida forte. E aqui é interessante nós observarmos que no Antigo Testamento nós temos 3 palavras para vinho. A palavra Yain, a palavra Tirosh e a palavra Sheká. São 3 palavras que são traduzidas por vinho na versão Almeida Revista e Corrigida. Yain é uma palavra genérica para vinho. Pode ser vinho fermentado ou não. A palavra Yain. A palavra Tirosh é o vinho da vindima, é o vinho novo, ou seja, é o suco de uva. Tirosh é o suco de uva. E eu tenho a palavra Shekar, que é a tradução bebida forte. É a bebida fermentada. Então veja bem, quando Deus fala com Arão, diz assim, vinho, nem bebida forte. O sacerdote não podia nem tomar suco de uva quando ia exercer função sacerdotal. Nem o suco de uva. E é interessante que a próxima menção que a Bíblia fala a respeito do vinho é no livro de Números, quando fala da lei do nazireado. Números capítulo 6, versículo 3 e 4. Números 6, 3 e 4. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. O nazireu era uma pessoa que decidia fazer um voto de dedicação exclusiva a Deus durante um determinado período. Ela se equiparava a um sacerdote. Ela não era sacerdote porque ela não podia oferecer sacrifícios. Mas, assim como o sacerdote, ela ficaria à parte da população dedicada a Deus, num regime bem rigoroso.
à semelhança dos sacerdotes. Então, o nazireu era uma pessoa que se dedicava a Deus, que se santificava para Deus, se separava para Deus e se submetia a um regime tão rigoroso de vida como era o regime dos sacerdotes. E o nazireu não podia comer nada de uva, nada. Nem vinagre, nem vinho, nem suco de uva, nem bebida forte. Exatamente o que Deus exigia para os sacerdotes. Vejam bem, irmãos, que os sacerdotes não eram apenas para não se embriagar. Veja bem que a gente falou do problema de Noé, foi a embriaguez. O problema de Ló foi a embriaguez. Mas agora, com os sacerdotes, se exige a abstenção do vinho. Não é não se embriagar, é não beber. Nem o sacerdote, nem o nazireu. E a Bíblia faz distinção entre o suco de uva, que chama de vinho, é a palavra tirosh, e lá no Talmud, que é o segundo livro sagrado do judaísmo, chama-se o suco de uva antes da fermentação de vinho de tonel. Então há uma diferença entre a bebida fermentada e a não fermentada na Bíblia. E a bebida fermentada, ela é proibida pela palavra de Deus. A bebida sem fermentação, nem essa poderiam os sacerdotes tomar, nem tampouco poderiam os nazireus tomar. No livro de Provérbios, e nós temos aí em 2009, se não me engano, nós estudamos sobre o livro de Provérbios, e nós fizemos um apêndice, e eu recomendo que os irmãos assistam a este apêndice, onde nós falamos sobre o uso do vinho, no livro de Provérbios. E onde nós mostramos que no livro de Provérbios, que ensina a nossa conduta na vida terrena, fala sobre a sabedoria. O homem sábio é aquele que obedece a palavra de Deus. No livro de Provérbios, sábio quer dizer temente a Deus, sábio quer dizer obediente à palavra de Deus, e tolo é aquele que desobedece à palavra de Deus, aquele que não observa a palavra de Deus. E no livro de Provérbios nós temos uma reflexão sobre o vinho, além de várias passagens sobre o vinho, mas nós temos uma reflexão no capítulo 23 de Provérbios. Capítulo 23 de Provérbios, nós temos o texto que os estudiosos da Bíblia chamam da reflexão sobre o vinho. Os israelitas tomavam vinho? Tomavam. Havia algum mandamento proibindo-os de tomar vinho? Exceção feita aos sacerdotes. No exercício da função sacerdotal e dos nazireus, não havia nenhum mandamento que proibisse o uso do vinho. Mas o que diz a reflexão de Provérbios 23? Diz o seguinte: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. E dirás: espancaram-me, e não me doeu. Bateram-me, e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la,
outra vez. Nesta passagem, Salomão, ou aqui, na verdade, não é uma passagem escrita por Salomão, é uma passagem escrita por vários sábios, né? Uma coletânea de vários sábios, que nós temos aí do capítulo 22 e 17 de Provérbios até o final do capítulo 24, nós temos uma coletânea de provérbios de sábios cuja autoria é desconhecida. São ditos e pensamentos colecionados no tempo de Salomão. O sábio aqui, ele diz que, em primeiro lugar, o uso da bebida forte, o uso do vinho, nos priva da felicidade, da bem-aventurança, porque só geram ais, pesares, pelejas, queixas, feridas sem causa e olhos vermelhos. Olhos vermelhos de tanto chorar, de tanto sofrer, de tantas contrariedades. Porque há pessoas que, quando ficam muito nervosas, né, quando a pressão sobe, os seus olhos ficam vermelhos, né? Eu tenho problema de hipertensão e minha esposa sempre percebe quando eu não estou bem, porque meus olhos estão vermelhos. Não é porque eu bebo, não, mas é por causa das contrariedades, nervosismo, tal, alteração da pressão arterial. E o vinho gera isso. Inclusive a alteração da pressão arterial. O uso do vinho só traz situações aflitivas. É algo que não é apropriado para um servo de Deus, que a Bíblia diz que é bem-aventurado. Jesus chamou seus discípulos de bem-aventurados. E o vinho nos priva da bem-aventurança, nos priva da felicidade, da tranquilidade de espírito. É verdade, o vinho, na Bíblia, ele simboliza a alegria. A alegria. A alegria humana, porque o vinho vem da terra. Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele fala da alegria e coloca a alegria simbolizada pelo vinho. Olha lá, Eclesiastes capítulo 2. Disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com a alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos seus dias de sua vida. Vejam bem, irmãos, o próprio Salomão diz que buscou sentido na vida, no prazer, na alegria, e aí está o vinho. E olha que ele não se embriagou. Ele disse, olha, procurando me conter, para não me embriagar, mas isto tudo era vaidade. O vinho simboliza a alegria humana. E o proverbista diz que quem faz uso do vinho está atrás de situações aflitivas, de ais, de pesares, de pelejas, de queixas, de feridas sem causa e de olhos vermelhos. É isso que traz o uso do álcool. O uso do álcool traz estas coisas. Segundo, acaba adquirindo feridas sem causa. O uso do vinho traz feridas sem causa. A causa é a própria bebida. No mundo nós já temos aflições, irmãos. Para que buscar mais?
A vida já é penosa. Para que nos ferirmos usando do álcool? Terceiro ponto. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Quem se demora perto do vinho não sai de perto dele. Isso causa isolamento, desrespeito e desconsideração por parte do próximo. Surgem as queixas, surgem as pelejas. A pessoa vai perdendo a capacidade de conviver com as outras. Vai se isolando, vai caindo em descrédito. Fica perto do vinho e longe das pessoas. O uso do álcool, ele facilita a prática dos pecados. Olha o que diz o proverbista. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. O álcool faz com que nós percamos o controle sobre os nossos desejos, as nossas paixões. Nós percamos o refreio dos nossos instintos e isso favorece a prática de pecados. A bebida sempre está associada à prostituição. A embriaguez sempre está associada a agressões, a homicídios, a prática da violência em geral. Isso é conveniente para quem deve vigiar, para quem deve se separar do pecado? Evidentemente que não. A Bíblia diz que nós devemos deixar o pecado e o embaraço. Está lá em Hebreus, capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Muitas pessoas dizem, beber vinho não é proibido, só se embriagar. Vamos concordar. Se bem que os sacerdotes não podiam nem beber. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas, se o pecado está só em se embriagar, beber é um embaraço. E a palavra de Deus diz, deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, não podemos beber, mesmo que não seja pecado. O uso da bebida gera o torpor, como eu disse, e será como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. Ele não tem condição de vigiar, ele não tem condição de refrear os seus sentimentos, de se conter. Ele está fora da realidade, como nós vimos com Noé. E o proverbista diz que no fim gera dependência e escravidão. Porque a pessoa diz, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. O uso da bebida vicia. E ao viciar, você fica escravo, dependente, um alcoólatra. E jamais um servo de Deus pode ter ser escravo de nada. Ele foi liberto por Cristo. E deve falar não a tudo que lhe possa escravizar.
como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E qual é a única forma de nós não nos deixarmos dominar pelo álcool? É simplesmente não fazendo uso dele. Essa é a reflexão sobre o vinho. E fica bem claro para nós que o uso da bebida alcoólica não convém a um servo de Deus. Não é só a embriaguez. O simples uso não convém. E nós vemos isto no texto que nós estamos estudando hoje do livro de Levítico. Os sacerdotes não podiam sequer consumir vinho enquanto exercessem a sua função sacerdotal. Ora, no tempo do templo, havia 24 turmas de sacerdotes, 24 ordens. Você vê lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 24. Davi estabelece as 24 turmas de sacerdotes. Como nós tínhamos 12 ou 13 meses, dependendo se o ano judaico era bissexto ou não, de qualquer maneira, nós tínhamos ali, cada turma de sacerdotes oficiava durante 15 dias, durante meio mês, no templo. Então eles podiam tomar vinho dos 11 meses e meio. Nos 15 dias que eles estavam oficiando, eles não podiam usar vinho nem bebida forte. Nem o suco de uva eles podiam. Assim como os nazireus, durante o tempo do seu voto, não podiam de maneira nenhuma usar do vinho. Quem os sacerdotes tipificam? Os sacerdotes tipificam, nós temos visto aqui ao longo desse trimestre, os crentes, os salvos na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus nos fez reis e sacerdotes pelo seu sangue. A igreja é o sacerdócio real, a nação santa. E nós oficiamos como sacerdotes de Jesus quanto tempo durante o ano? Não são 15 dias, não é meio mês. Nós somos sacerdotes desde o momento em que nós somos salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, até o dia da glorificação. Quando então iremos para a glória. E lá continuaremos a servir ao Senhor. Portanto, quando é que nós podemos fazer uso do vinho? Nunca! Porque nós sempre estamos no exercício da função sacerdotal. Nós sempre seremos sacerdotes de Cristo Jesus. E o sacerdote não podia fazer uso do vinho nem da bebida forte. Quem disse foi Moisés? Não. Quem disse foi Arão? Não. Quem disse foi Davi? Não. Quem disse foi Deus. Deus disse a Arão: vinho nem bebida forte vocês podem usar ou tomar enquanto estiverem exercendo a função sacerdotal. Há uma incompatibilidade entre o uso do álcool e o exercício da função sacerdotal. Por quê? Porque a sobriedade etílica, ela representa tipologicamente, ela tipifica o equilíbrio, a moderação,
o autodomínio que deve ter o servo de Deus. Nós temos que ser contidos, nós temos de ser moderados, nós temos de ser equilibrados no nosso culto a Deus, que é uma adoração em espírito e em verdade, que não tem tempo, não tem lugar, é em todo tempo e em todo lugar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A minha adoração em espírito e em verdade, o meu serviço ao Deus, deve ser um serviço equilibrado, moderado, contido, sensato. Devo dar a devida honra a Deus e não ser motivo de escândalo. Devo propiciar a bênção. Eu devo ser uma bênção e não ser um motivo de maldição. Devo ser vigilante e desperto, porque, como disse Paulo aos Tessalonicenses, e nós já lemos aqui, nós somos filhos do dia e não filhos da noite. Ora, sensatez, que é o equilíbrio, honra a Deus, a ser uma bênção e vigilância são 4 coisas que o álcool tira da pessoa. Então são coisas incompatíveis com o uso do álcool. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Efésios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Veja bem, eu preciso ser sensato. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui o apóstolo Paulo faz uma correlação que tem tudo a ver com a tipologia da sobriedade que nós vemos no livro de Levítico. Não se embriagar com vinho é encher-se do Espírito. São 2 atitudes que você pode ter: embriagar-se com o vinho ou encher-se do Espírito. Não dá para fazer as 2 coisas. E quando eu falo aqui embriagar-se com vinho, eu estou falando do consumo, do simples consumo do vinho. Por quê? Porque é isso que está lá em Levítico 10. Paulo fala aqui em embriaguez com vinho e encher do Espírito, que é a plenitude dos 2. Quem anda segundo o Espírito não anda segundo a carne. Para ter equilíbrio, eu tenho que ser sóbrio. E o texto bíblico fala, como eu disse, no Novo Testamento, fala muitas vezes em sobriedade. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 12, diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Neste mundo eu tenho que viver sobriamente. Sobriedade quer dizer o domínio próprio, fazer a vontade de Deus. Porque Paulo disse aqui que eu não posso ser insensato, mas eu tenho que entender qual é a vontade de Deus.
O culto racional me faz entender qual é a vontade de Deus, faz com que eu experimente a vontade de Deus. Olha lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebam bem? Percebam bem? Viver sobriamente é ter o controle dos desejos, das paixões, é deixar ser dominado pelo Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo, ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Não permitir de forma alguma que as paixões carnais aflorem e nos dominem. Não. Quem está em Cristo, ele crucifica com Cristo a carne e as suas paixões. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E aí vem interessante o seguinte, que a palavra sóbrio, um dos seus significados é ser despojado de exibições de poder, cultura e inteligência. É não amar as coisas desta vida. É não confiar nas coisas deste mundo. É não ceder às concupiscências e às paixões humanas. Quando a gente fala em concupiscências e paixões, as pessoas às vezes pensam só no aspecto moral, sexual. Não. A vanglória, buscar a sua própria glória, é uma paixão, é uma concupiscência. Ser sóbrio é ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. É deixar de lado as coisas deste mundo. Lembra, o vinho vem da uva que é da terra. É não pensar nas coisas terrenas, mas pensar nas coisas de cima. É ter a sua esperança, o seu objetivo, o seu propósito na vida eterna, na cidade celeste, em agradar a Deus e não agradar aos homens. Isto é a sobriedade que todo sacerdote de Cristo Jesus tem de ter. Nós temos que nos despir de tudo que é relacionado com a carne. Nós temos que deixar que o Espírito Santo nos domine totalmente. Por isso que nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo, porque o revestimento de poder significa o pleno domínio do Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos ter sensibilidade espiritual. E isso só vem através de uma vida de meditação nas Escrituras, de oração, reforçada pelo jejum, de temor a Deus, de participação digna na ceia do Senhor, ou seja, uma vida de santificação, para nós nos aproximarmos de Deus, sermos próximos a Deus. O Salmo 65, fala o seguinte: bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus atos. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Salmo 65, versículo 4. Quem eram aqueles que foram escolhidos para se chegar a Deus e habitar nos átrios? Eram sacerdotes. Aqueles que deviam estar sóbrios. A sobriedade era exigida para que nós desfrutemos desta aproximação que temos com Deus. Fomos escolhidos por Deus. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Mas eu só posso ir
e dar fruto se eu for sóbrio, se eu estiver sob o domínio do Espírito Santo, se eu não buscar a alegria da carne, se eu não buscar o prazer carnal, se eu não buscar as coisas deste mundo, aí sim eu serei bem-aventurado. Eu tenho que abandonar o vinho deste mundo, o prazer deste mundo, a alegria deste mundo e buscar a alegria espiritual, buscar a convivência com Deus, desfrutar das bênçãos da minha escolha e da minha aproximação a Deus, habitar nos atos do Senhor. É isso que nos ensina, é este princípio da sobriedade, de ser revestido, ser cheio do Espírito Santo. O vinho, ele representa a maneira de viver recebida pelos pais, a maneira carnal de viver. O Espírito representa a maneira divina de viver. Nós temos nos enchido do Espírito ou nós temos nos embriagado com o vinho? Em nosso esboço, nós citamos 3 atitudes que nós temos visto hoje, na obra de Deus, que demonstram a busca pelo vinho e não a busca pelo Espírito. A primeira é querer fazer a obra de Deus crescer com métodos de crescimento de igreja. Hoje há muitas igrejas, em muitas redes, que estão pautando a sua vida por métodos criados pelos homens. Método de discipulado apostólico, método dos 12, método dos propósitos e tantos outros métodos. Confiam mais na inteligência humana, em estratégias de marketing, do que na ação do Espírito Santo para fazer crescer a igreja, quantitativa e qualitativamente. Isso é se embriagar com vinho, é dar vazão à vanglória, dar vazão à cultura, à inteligência, do que a direção do Espírito Santo. Não tinha nenhum desses métodos no livro de Atos dos Apóstolos. E no tempo apostólico, a igreja, em pouco mais de 70 anos, alcançou cerca de 10% da população do Império Romano da época. Outra embriaguez com vinho é o uso de discursos agradáveis ao homem e não do Evangelho. O que o saudoso pastor Walter Marques de Mello dizia do Evangelho light. Hoje, muitos pregam o que todos querem ouvir. Não denunciam o pecado. Falam mensagens de autoajuda, mensagens emocionais, que massageiam o ego do ouvinte. Isso é se embriagar com vinho, não é se encher do Espírito. E a terceira atitude que nós temos visto, que é falta de sobriedade na obra de Deus, é a utilização do serviço ao Senhor como meio para fins terrenos. As pessoas pregam o Evangelho para se enriquecer, para ficar famosas ou para terem poder político. O Evangelho, a organização eclesiástica, é um meio para ele buscar os fins terrenos. O que ele quer é o vinho. O que ele quer são as coisas desta vida e não o céu. Irmãos,
Arão e seus filhos não podiam consumir o vinho nem a bebida forte enquanto exerciam o ofício sacerdotal. O servo de Jesus Cristo, que por ele foi feito sacerdote, como Deus não muda, também não pode fazer uso do vinho nem da bebida forte. E isto não é apenas do vinho ou da bebida forte físicos, mas também ele deve crucificar a carne com suas paixões e concupiscências e sob o domínio do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, ter o autocontrole e assim vigiar até o dia do arrebatamento da igreja. Amém?